Fala galera, beleza? Pessoal, vamos estudar aí os operadores da linguagem Python. Pessoal, uma linguagem de programação qualquer, né, seja ela Python ou outra, ela utiliza aí um conjunto de operadores para realizar operações entre variáveis e valores. Então, operações aritméticas, operações lógicas, operações das mais diversas possíveis. No caso do Python, nós temos aí alguns grupos de operadores. Nós temos aí os grupos aritméticos, os grupos de atribuição, de comparação, os operadores lógicos, os operadores de identidade, de associação e de bit a bit. Né? Então, nós vamos estudar aqui quais são esses operadores de cada um desses tipos. Beleza? Vamos lá, então, começar pelos operadores aritméticos, galera. Olha só, na tela para vocês. Operador aritmético é o quê? São aqueles operadores que são usados para realizar a operação aritmética, operação matemática, né? Com dois valores aí numéricos, né? Então vamos supor que a gente tem aí o x igual a 10, né? O x com valor 10 e o y com valor 4. Beleza, esse aqui é nossos valores prévios. E aí vamos ver quais são os operadores que a gente pode trabalhar essas variáveis. Nós temos o operador mais, pessoal, que é o operador de adição, né? Então, se eu pego x mais y, eu vou somar os dois valores. Então, 10 mais 4, 14. Perfeitamente. Operador mais, operador de soma. Operador menos, né? É o operador de subtração. Então, eu vou pegar aqui x menos y é 10 menos 4, que dá 6, ok? O operador de multiplicação é o asterisco. Então, x vezes y, 10 vezes 4, 40. O operador de divisão é a barra, né? A barra. Então, x barra y é 10 dividido por 4, que dá 2,5. Aí nós temos aqui o operador de módulo. O que é o operador de módulo, professor? Ele é o resto da divisão, pessoal, né? Ele é o resto da divisão. Então, quando eu pego 2, 10 e opero o módulo com y, né? 10 o módulo 4, 10 módulo 4, o que acontece? A divisão, né? Dá 2 e sobra 2. Porque eu vou ter aqui, ó, 8 para 2 dá 4, né? E sobra o 2 do 10. Ou seja, a divisão não é inteira, né? Tanto que deu 2,5 da divisão aqui, né? Então sobra 2, é o resto da divisão, é o módulo, o operador módulo, beleza? A exponenciação, né? Se eu quiser aí elevar um número a outro, eu tenho asterisco, asterisco aqui no Python. Então x, né, elevado a y, eu represento dessa forma, x, asterisco, asterisco, y. Então eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a 4, que vai dar aí 10.000. E a divisão com piso. Professor, o que é essa divisão com piso, né? Operadorzinho aqui diferente aqui do Python. É um operador barra barra. Ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai fazer a divisão, só que ele vai pegar só a parte inteira. Vai arredondar o número para baixo, ou seja, se o 10 por 4 dava 2,5, ele pega só o 2, ele desconsidera a parte quebrada, né? Ele pega só a parte inteira, então aqui ele dá 2, beleza? Então esses são os operadores, né, aritméticos que a gente usa aí para trabalhar as operações numéricas, as operações com os números, beleza? Fiquem bem atentos aí nesses operadores. Outros tipos de operadores importantes aí são os operadores de atribuição, ou seja, aqueles operadores que a gente vai usar para atribuir o valor a uma variável, né? Valor para uma variável. Vamos lá, ó. Considerando aqui o x, pessoal, sempre o da linha anterior, né? Então, nós vamos trabalhando aqui, ó, mas vamos trabalhando o x como se fosse da linha anterior, né? A partir da primeira linha. Nós temos o seguinte, ó. O operador igual, ele é o de atribuição normal, atribuição simples. O x é igual a 5, significa que o x vai receber o valor 5, né? X vai receber o valor 5, beleza? Então esse aqui é o valor, a atribuição simples de um valor a uma variável. Bacana. Mas eu posso ter outras formas de atribuição, em que ao mesmo tempo que eu faça a atribuição, eu já faço uma operação aritmética nela. Então, olha só, se eu tenho mais igual, olha só, se eu tenho mais igual, eu estou fazendo uma atribuição com soma. Atribuição com soma. Pessoal, olha só. Se eu tenho o x igual a 5 nessa linha, ó. Lembra que eu peço para considerar, né, o valor anterior. Então, aqui o x está com 5. Agora eu vou pegar o x mais igual a 3. X mais igual a 3, o que é que significa? Que eu vou pegar o x e somar com 3. X mais igual a 3 é a mesma coisa de x igual a x mais 3. Eu só reduzi a forma de apresentar, a forma de atribuir. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Né?
X vai dar 8. Então aqui o X nessa linha está com 8. O que eu fiz? Eu peguei o X anterior, que era 5, e somei com 3. E já atribuí esse valor para o X. Veja, é uma soma junto com a atribuição. Eu somo e o resultado coloco dentro da variável. Então aqui é 8, beleza. Eu tenho aí da mesma forma o menos igual, que é uma atribuição, só que com subtração. Atribuição com subtração. Então x menos 3, né? O nosso x está com 8. X menos igual a 3 é o quê? É x menos 3. X menos 3, 8 menos 3, 5. E esse 5 eu coloco para dentro do x. Eu atribuo ao x. Então, x fica com 5. Que é a mesma coisa de fazer x igual a x menos 3. Mesma coisa de fazer x igual a x menos 3. Beleza? Nós temos o operador de multiplicação, pessoal, que funciona da mesma forma, né? A atribuição com multiplicação. O nosso x aqui está com quanto? Está com 5. Eu vou pegar ele ó, e multiplicar por 3, 15, e atribuir ao x. Agora eu fiquei com 15 aqui. Aí eu venho com divisão, né? Atribuição com divisão. Eu vou pegar meu 15, que está no x, e dividir por 3, ó, e atribuir para ele. 15 por 3, 5, e atribuir para o x. Então, meu x está igual a 5. Beleza? E aí tem o resto, né? Atribuição com resto. Eu vou pegar o meu 5 e vou fazer a operação de resto com 3, né? É a mesma coisa de x módulo 3. O resto, no caso aqui, é 2, né? Eu vou conseguir dividir 5 para 3, dá uma vez, né? E sobra 2. Então, o x vai receber 2. Bacana? Então, aqui são os operadores, né? De atribuição, ou atribuição simples, que é só o igual, mas nós temos também os de atribuição com as operações já. Além desses, nós temos outros, galera. Olha só, esses aqui, diria que são os mais importantes, né? Mas nós temos aqui alguns outros. Então, vamos retornar aqui o x para 10, tá? O x para 10 aqui, ó. E aí nós podemos trabalhar lá com o piso, né? A divisão com piso. Então, x, a divisão com piso 3, que significa o quê? Que eu vou pegar o x, dividir por 3, né? E pegar o valor do número inteiro. Ou seja, 10 por 3 dá 3. 10 por 3 dá 3,3, né? 3,33333, né? Beleza, só que eu só quero o valor inteiro, só quero a parte inteira. Então, desconsidera que tem depois da casa decimal. Então, esse x aqui pega o valor 3. Bacana? Beleza. Da mesma forma, eu tenho uma atribuição com exponenciação. Então, x, ó, x elevado, né? Elevado aqui a 3. O nosso x está com 3, né? O nosso x está com 3. Nós vamos elevar ele à terceira potência, né? Então, daria 3 vezes 3, 9, 27. Na verdade, aqui daria 27, né, galera? Aqui daria 27, ó. Daria 27. Isso aqui seria o 2, na verdade, né? x2 para dar 9, tá? Isso aqui x2 para dar 9. Então, voltando aqui, ó, né? Que seria o 3, nosso x que está anterior, né? X anterior elevado à segunda potência. Então, daria 9, beleza. Nós temos o operador AND binário, né? O que é o operador AND binário, pessoal? Ele vai, ó, x e, né? X e igual a 3, né? É a mesma coisa do operador AND binário. Nós vamos ver os operadores AND, OR, SHOR, etc., nos operadores seguintes, tá? Mas eu só quero destacar nessa parte aqui que é possível já fazer o uso daqueles operadores que a gente vai ver com também a atribuição direta, né? Também com a atribuição direta. Beleza? Bacana demais. Então aqui são os operadores de atribuição. Nessa primeira parte aqui, né, nesse primeiro slide, temos os mais importantes e os mais utilizados, tá? Mas é importante também ter uma noção dos demais. Os operadores de comparação, né? Nós vamos comparar dois valores. Então vamos pegar aqui nosso x igual a 10 e nosso y igual a 4. Se eu uso o operador igual, pessoal, esse é que é o operador de igualdade. Esse é que é o operador que é usado para verificar se duas coisas são iguais ou não. E o resultado de uma comparação, pessoal, ela vai ser true ou false. True ou false. Então, se eu olho aqui, ó, x igual a y, igual a y, não é 10, não é igual a 4. Então, é falso o resultado. Presta bem atenção aqui agora. Olha só. Nós temos o operador igual, né? O operador igual, que é o operador de atribuição. Ou seja, o igual sozinho, um símbolo de igual, ele vai colocar um valor dentro de uma variável. Agora, quando eu tenho dois iguais, eu estou fazendo a comparação. Eu estou olhando se um valor é igual a outro, se uma variável tem valor igual a outro. Beleza? São duas coisas diferentes. Se eu quero olhar o que é não igual, né, ou diferente, eu posso usar, ó, a exclamação igual, né? Exclamação igual. Então, x é diferente de y? Sim. Então, true. Então, retorna true. O operador maior, né, pessoal? Se é maior que, né? Então, x maior que y, 10 maior que 4? Sim, true.
Menor que? X é menor que Y? Não, falso, não é? 10 não é menor do que 4. Maior ou igual, né? Maior ou igual e menor ou igual. Beleza, operadores aqui, né? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Detalhe aqui para o operador de igualdade e para o operador de diferença, né, pessoal? Em algumas linguagens, o operador de diferença pode ser diferente, pode ser outro tipo de operador, mas aqui nessa linguagem é o exclamação igual. E o operador de igualdade é o igual, igual. Bacana? Bem, bacana demais, show demais. Esses operadores também são bem importantes em uma linguagem de programação, beleza? Vamos lá para os operadores lógicos. Quem são os operadores lógicos? Que é aqueles que nós vamos usar para combinar mais de uma condição. Então nós temos aí, ó, 3 operadores. Nós temos o operador AND, o OR e o NOT. Pessoal, nosso X é igual a 10, nosso Y é igual a 4, beleza? O AND, ele vai retornar true se as duas condições forem verdadeiras. Ou as duas, ou as 3, ou as 4. Quantas condições tiverem? Todas têm que ser verdadeiras, tá? Então se eu tenho, ó, X menor que 5 AND Y menor que 10, isso aqui vai retornar o quê? False. Por quê? Porque essa condição X menor que 5 é falsa. X é 10, então X não é menor que 5. Então eu retornei falso aqui, ó. Ah, mas Y é menor que 10. Beleza, Y é menor que 10 seria true. Mas para ser verdadeiro no AND, eu tenho que ter as duas, todas verdadeiras. Se eu tenho alguma falsa, já é falso. Por isso que retorna falso aqui. O OR não. O OR não. O OR é o OU, né? Basta que uma seja verdadeira. Por isso que aqui, né, ó, por isso que aqui x menor que 5, falso, beleza. Y menor que 10, true. Ok, aqui é OR, né, galera? Aqui é OR. Aqui é OR, tá? Aqui é OR. Se um dos dois é verdadeiro, se somente um dos dois é verdadeiro, então já tá valendo. Já tá valendo, então retorna true, né? Retorna true sem problema nenhum. Aí vem o not. Aí o not, pessoal, ele não combina, né? O not ele simplesmente inverte o resultado. O que é true vira falso e o que é falso vira verdadeiro. O que é falso vira true, né? Então, ó, not isso aqui era o quê, ó? X menor que 5 e y menor que 10 era falso, né? Não era falso? Então ele agora vai retornar true. Se é o not disso, né? O not disso é a negação do valor, beleza? Então esses são os operadores lógicos aí no Python. Vamos continuando. Nós temos aí os operadores de identidade. Olha só quem são esses operadores de identidade, pessoal. Os operadores de identidade, né, são dois, o is e o is not. É o quê? Eu quero saber, comparar objetos para ele saber, né, se eles são o objeto que estão ocupando uma posição de memória. Se ele é de determinado tipo. Se ele é de determinado tipo, olha só, se ele é o mesmo objeto, né? Então, vem aqui, ó, o is retorna true se ambas as variáveis representam o mesmo objeto. Olha só. Então, x é y. E aí, x recebeu apple banana e y recebeu apple banana. Aí eu fiz aqui a atribuição, né? Z recebeu x. Z recebeu x. Ou seja, o valor de z, né? O valor de z recebeu o valor que está no x. Aí eu mando imprimir aqui, ó. Print x is z. X is z. Sim, retorna true. Por quê? Porque z e x são o mesmo objeto. O mesmo objeto. Pessoal, olha só, presta atenção aqui, ó. Quando eu tentar comparar, quando eu tentar usar, né, x is y, vai retornar false. Ah, professor, mas o x e o y, eles têm os mesmos valores. Apple, banana. Beleza, eles têm os mesmos valores, mas eles não são o mesmo objeto. Isso aqui vai apontar para uma posição de memória de um lugar, isso aqui vai apontar para outra posição de memória. Quando eu faço essa terceira opção aqui, ó, Z recebendo X, o Z vai apontar para a mesma posição de memória do X. Então eles são exatamente o mesmo objeto. Por isso que quando eu pergunto se x é z, se x is z, aí retorna true. Agora, se x is y, não são o mesmo objeto, embora tenham os mesmos valores. E aí eu tenho o is not, né? O is not é o contrário. Se não é o mesmo valor, né? Se não é o mesmo objeto, beleza? Então, esses são os operadores de identidade, né? Operadores de identidade aí no Python. E aí nós temos os operadores de associação. O que é o operador de associação, pessoal? Vão ser usados para testar aí se uma sequência de valores é apresentada em um objeto. Ou seja, dentro do objeto tem alguma sequência.
Vamos ver como é que funciona isso daí. Ó. Nós temos o in e o not in. In e o not in. O in vai retornar true se uma sequência com valores especificados está presente no objeto. Como assim, professor? Vamos ver o in aqui, ó. O X recebeu apple, banana, né? Recebeu uma lista com dois valores, apple e banana, maçã e banana. Aí eu vou dar print banana em X. Retorna true. Por quê? Porque banana está dentro do X, ou seja, é um dos elementos aí, né? É um dos elementos que está dentro do X. Beleza. Então esse aqui é o operador in. Ele retorna true se tiver aquele valor dentro dos valores daquela variável, dentro daquele outro valor, né? O not in é o contrário. Olha só. X, maçã e banana. Aí eu venho print uva, not in X. Beleza, true. Por quê? Porque uva não está no X. Ou seja, uva não está aqui dentro. Não está aqui dentro. Então o not in, né, retornou true. Not in, olha, se um valor não está dentro de outra lista de valores, ou não está dentro de outro valor. Beleza? Cuidado, pessoal. Cuidado para não confundir aqui o is com o in, né? No is, nós vamos avaliar se dois objetos são iguais. E para dois objetos serem iguais, né, eles vão ter que estar apontando para a mesma posição de memória. Então eu não posso simplesmente comparar o valor. Um tem que ser recebido pelo outro, atribuído pelo outro, né? Então, quando é que eles vão ocupar a mesma posição de memória? Quando acontecer isso aqui, ó. Você declarou o X, declarou o Y, aí quando você for declarar o Z, você declarou que Z recebe X, ou seja, está dizendo que o Z vai apontar para o mesmo lugar que o X. E vai ter o mesmo conteúdo, consequentemente. Então, no is funciona assim. No in, não. No in você vai ter uma lista de valores, né, ou algum objeto, e você vai avaliar se um valor está dentro daquela lista, se está dentro daqueles valores. Beleza? E aí nós temos os operadores bit a bit. O que são os operadores bit a bit? Nós vamos ter declaração também condicional, assim como os operadores de comparação, só que essa comparação vai ser, né, operadores lógicos, né, pessoal? Operadores lógicos, na verdade, só que essa operação, essa condição, vai ser testada não mais com o conteúdo todo, mas com cada bit do conteúdo. Aí esses operadores, né, pessoal, para entender eles, é mais próximo da linguagem de máquina, tá? Então não se preocupe muito em entender como é que ele funciona lá. Mas olha só, o operador aqui, o e comercial, né? Ele é o end, ele é o i, só que ele é o i bit a bit, ou seja, ele vai olhar se dois conteúdos são iguais em todos os seus bits, ou seja, só vai retornar verdadeiro, true, né? Se todos os bits daquele valor são iguais. O OR, né? O OR vai verificar cada bit, se pelo menos um, né, dos bits for 1, né? Se pelo menos um dos bits for 1, ele vai retornar aí verdadeiro, né? Aqui, pessoal, no end, na verdade, né? Ele vai olhar, ó, vai colocar cada bit em 1 se ambos forem 1, né? Porque se ambos forem verdadeiro, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a seguinte sequência de números, por exemplo, né? Seguinte sequência de bits aqui, ó. Só pra gente, né, entender melhor isso aqui. Entender melhor isso aqui pra não ter um equívoco, ó. Na verdade, o que vai acontecer aqui no i, né? O que vai acontecer no i é o seguinte, ele vai olhar para cá. Esse é 1 e esse é 0. Então, não, ele não vai receber 1, vai receber 0. Esse é 1 e esse é 0, vai receber 0. Esse é 1 e esse é 0, vai receber 0. Esse é 1 e esse é 1, beleza. Vai receber 1. Ele só recebe 1 quando os dois são 1. Quando os dois são verdadeiros, né? Só recebe 1 quando os dois são verdadeiros, beleza. Lógica igual a do end, só que bit a bit. No ou, da mesma forma, só que no ou basta que 1, né? Basta que um seja 1, né? Então aqui, ó, 0 e 0, 0, nenhum dos dois é verdadeiro. 1 e 0, 1. 1 e 0, 1. 1 e 1, 1. Ou seja, vai ser 1 desde que um dos valores seja 1, né? Aqui só para exemplificar um pouquinho na representação binária, mas é mais importante que vocês saibam aqui o que significa. Nós temos o XOR, pessoal, olha só. O XOR, né, é o ou exclusivo. O que é o ou exclusivo? Vai trazer 1 se somente um for 1. Se somente um dos bits for 1. Ou seja, se eu tenho essa variável aqui, ó, esses dois valores, né? Esses dois valores aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui, né? O que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ele não vai trazer 1, ele vai trazer 0. Por que ele vai trazer 0? Porque os dois são 1. Só pode um ser 1. Aqui, beleza, só um dos dois é 1. Aí ele traz 1. Aqui, só um dos dois é 1. Aqui não, os dois são 1, então ele traz 0. Tá? Isso aqui é o exclusivo. O NOT, ele vai inverter todos os bits, o que era 0 vira 1, o que era 1 vira 0. Aqui, ó, o zero fill left shift. O que é isso, pessoal? Ele vai deslocar o valor para a esquerda, empurrando o 0 da direita e deixando os bits mais à esquerda. E o outro lado vai fazer o contrário.
vai mover para a direita, empurrando as cópias do bit mais à esquerda e excluindo os bits mais à direita. Vai fazer uma modificação nos próprios conteúdos dos bits, tá? No próprio conteúdo dos bits, beleza? Então, pessoal, olha só. Esses são os nossos operadores principais aqui em Python, tá? Desses operadores, o que é que eu destaco para vocês terem mais atenção? Os operadores aritméticos, né? Muito importante saber para que eles servem, como é que eles funcionam. Os operadores de atribuição, principalmente dessa primeira parte aqui, tá? Os operadores de comparação, né? Tem que saber. Operadores de comparação vai aparecer muito lá nos ifs, nos else, vai aparecer. Os operadores lógicos são mais raros, mas pode aparecer. Esses aqui nem tanto, o is, né, e o in também são mais raros. E o bit a bit eu diria que aí já é no nível de profundidade bem maior, né? São bem mais difíceis e bem menos prováveis de cair em questão de prova, beleza? Desses operadores aqui, eu quero destacar ainda um ponto para vocês, que é o quê? Que é a precedência dos operadores aritméticos. Ou seja, o que é calculado primeiro. Pessoal, no Python não difere da matemática. Nós temos uma ordem de precedência que é conforme a precedência matemática, a convenção matemática. Então, primeiro, nós avaliamos o que está dentro de parênteses, depois a potenciação, né? Depois a multiplicação, a divisão e o resto, na ordem que vier, sem precedência entre eles, né? Na ordem que vierem. Depois a adição e subtração, também na ordem em que vierem. Como assim, professor? Exemplo na tela. Olha só. 2 vezes 2, potência, né? Elevado a 3, módulo da divisão por 4, mais 5 menos 1. Professor, como é que resolve isso daí, né? Como é que resolve isso daí? Tá aí, galera. Olha só. Primeiro parêntese, ó. 5 menos 1. Então, resolvi aqui. 5 menos 1, 4. Primeiro parêntese. Depois o quê? Depois exponenciação. Então, depois vou pegar a potência. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3, 8. Depois o quê? Multiplicação, divisão e resto da forma que aparece. Então, primeiro apareceu a multiplicação. 2 vezes 8. Beleza? 2 vezes 8, 16. Repetir aqui, 16. Depois, ó, módulo. Módulo, 16 módulo 4 é 0. Ou seja, 16 dividido por 4 dá 4, o resto 0. Beleza. Aí eu soma. Os últimos são somas e subtrações na hora que aparecer. Então, o resultado aqui é 4, né? O resultado aqui é 4. Beleza? Então, essa é a ordem de precedência dos operadores. Ok? Vamos ver como é que os operadores caem em questão de prova. CESP, SEBRASP, 2021, CED-PR. Olha só, pessoal. Ele tá um textinho aí, mas ele quer o seguinte, ele quer que você execute isso daqui, né? E me dê aí o valor que vai ser exibido. Ou seja, o que vai ser exibido de valor. Aí ele quer que você faça essa precedência, né, pessoal? Ele quer que você faça essa precedência, ó. Precedência 7, asterisco, né? Asterisco 3, 2 asterisco aqui, ó. 2 asterisco aqui. 2, módulo. Opa, 2 asterisco aqui. Esse 2 vem para baixo. Esse 2 vem para baixo. Módulo 4. Pessoal, o que ele faz aqui primeiro? Parêntese, não tem parêntese. Beleza. Exponenciação. Onde é que tem exponenciação? Aqui, ó. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá quanto? 3 elevado a 2 dá 9, né? Então, seria 7 vezes 9 módulo 4. O que ele vai fazer primeiro agora? Agora, a multiplicação e o resto, o módulo, né, o resto da divisão, tem a mesma precedência. Ele faz quem vem primeiro. Então, 7 vezes 9, 63. Aí eu repito, módulo 4. Então vai ser 63 dividido por 4 e eu quero saber o resto. 63 dividido por 4 dá quanto? Dá 15 com o resto 3. Então o nosso resto aqui é 3. Então gabarito letra B, né? Matemáticazinha aí para ser feita, mas que é importante saber qual é a precedência dos operadores. FGV 2018, MPE Alagoas. Considere os seguintes operadores: exponenciação, comparação de igualdade, módulo, resto da divisão. Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente, representam esses operadores. Vamos lá, pessoal. Quem é a exponenciação? Exponenciação são 2 asteriscos. Então, já matei o item A e já matei o item E. Comparação de igualdade. Comparação de igualdade é igual. Cuidado, não é um igual só, não. Um igual só é o operador de atribuição.
E o módulo, o resto da divisão, é a porcentagem. Então, letra B. Show de bola? Então, galerinha, vimos aí os operadores, né, utilizados na linguagem Python, são muito importantes, né, porque aparecem não só em questões diretas de operadores, mas vão aparecer também em questões que incluem outros comandos, que incluem as estruturas de controle, né, para poder fazer lá as comparações, os testes, as verificações e também para trabalhar as operações matemáticas aí dentro da linguagem Python.